Capítulo 18. A gestação foi confirmada e precisou ser acompanhada de perto. Grace foi aconselhada pelo pai a fazer bastante repouso se quisesse contribuir para o nascimento do filho. E todas as atenções de James se voltaram para a esposa. Irving, por sua vez, havia notado que o baú do filho desaparecera. Queria saber onde andavam aqueles livros, aqueles experimentos, e não sossegou enquanto não descobriu que estavam na casa do Dr. Lynde. Tratou de colocar mais responsabilidades sobre James na intenção de impedir que ele tivesse qualquer condição para dedicar-se aos experimentos. Sobrecarregá-lo com exigências crescentes foi a forma que o reverendo encontrou para evitar o confronto e, ao mesmo tempo, deixá-lo longe da herança detestável do bisavô materno. Velho senil que não podia contrariá-lo por ser o pai do odiado sogro, avô de James. Por sua vez, o jovem alquimista estava fascinado pelo que conseguia realizar seguindo as orientações daqueles livros e anotações, e desejava se aprofundar ainda mais naqueles conhecimentos. Despertara nele um grande amor pela ciência e pela utilização das descobertas em favor dos necessitados. Seu anseio pelo conhecimento era enorme. Ele queria saber mais sobre os livros, as práticas dos alquimistas e questionava em silêncio por tudo aquilo que vinha sendo proibido pelo clero, pelas igrejas de todos os tipos. Quando questionava o sogro sobre isso, pois que, além de Grace, era o único com quem podia trocar assunto, escutava sempre. Tenha cuidado, James, conhecimento demais é perigoso. A igreja odeia isso. Irving, afinal, conseguiu seu intento. Nos meses que antecederam o nascimento do primeiro filho, ele manda o filho a campo, ele trabalha e viaja com seu exército a serviço do rei sob suas orientações. Assim, James quase perdeu o dia do nascimento do filho, que acabou vindo ao mundo sem maiores complicações. O choro do bebê encheu a casa dos Stuarts de vida e alegria. Após o nascimento do filho, Grace se recuperou rapidamente, dedicando sua energia em aprender a ser uma boa mãe. James prosseguia viajando e trabalhando muito. Em uma das viagens do marido, Grace estava acordada em alta madrugada amamentando o filho. Escutou uma estranha movimentação na casa e olhou pela janela. Era o reverendo entrando com uma tocha na mão e carregando o que pareceu a ela ser um animal morto. Ela assustou-se e pressentiu que o sogro ergueria o olhar até sua janela e escondeu-se antes, correndo para a cama com o filho junto ao peito, tendo cuidado de trancar a porta do quarto antes. Deitou-se e amamentava o bebê sob as cobertas, espiando a porta. A maçaneta foi levemente forçada, mas logo pararam. Ela passou a noite em claro, vigiando a porta e profundamente angustiada. O que seria tudo aquilo? Quando o marido voltou, extenuado da longa viagem, Grace pediu novamente. Precisamos ter nossa casa, James. Seu irmão está longe de terminar a dele. Como vamos fazer? Paciência, Grace. Teremos nossa casa do jeito que sonhamos. Mas, para isso, teremos de ter paciência. Nas semanas seguintes, o dissimulado reverendo Irving demonstrou-se atencioso e cuidadoso para com a nora e o neto. Mas Grace não se descuidava mais, alerta e atenta o tempo todo. Nada de novo acontecia, mas a lembrança daquela noite a apavorava. James pediu ao pai que ficasse mais tempo em casa e foi atendido, acalmando o coração da esposa. O pequeno William crescia depressa e logo ganhou um irmão. Quando o primeiro filho completou 3 anos, Grace engravidou novamente e, sem esquecer da noite terrível que passara acordada com a visão da maçaneta sendo forçada, ela pediu ao marido novamente. Vamos ter nosso terceiro filho. Seu irmão está quase finalizando sua casa. Podemos começar a construir a nossa? Sim, creio que já é tempo de começar nossa construção. Vou conversar com meu pai novamente e desta vez vou convencê-lo.
Grace agradeceu ao marido, balançando a cabeça e a encostou nos ombros fortes de James. Entretanto, quando conversou com o pai, ele recebeu um não. Agora não, James. Temos uma ameaça de guerra rondando nossas terras. Sempre teremos ameaças de todo tipo nos rondando, meu pai. Seu irmão Arquibaldo e Henry já estão se juntando à cavalaria do rei. O exército inimigo se aproxima de nossas fronteiras. Não podemos nos permitir distrações nesse momento. Na hora certa, James, na hora certa. Já lhe prometi e vou cumprir. O reverendo Irving levantou-se à mesa e, passando pelo filho, apoiou a mão sobre seus ombros com firmeza e disse, apertando-o com toda a força, quero que pare de vez com aqueles experimentos. Por Deus, meu pai, eu quase não tenho tempo para minhas experiências e você não se contenta, quer que eu as abandone por completo? O que tanto teme? Conhecimento é responsabilidade, James. Você tem seus filhos, sua família, não vai querer comprometer sua vida, vai? Como comprometer minha vida? Estou fazendo experimentos, é ciência apenas. Não deveria mexer com esses experimentos, filho. Seu bisavô foi um irresponsável em deixar aquilo tudo para você. Não vejo nessas práticas nada que possa me prejudicar. Faço experiências, estudo os resultados e faço apontamentos. Era somente isso que meu bisavô fazia também. Trata-se de magia negra. James levantou-se irritado. Não sabe o que está falando. Não tem nada de obscuro ou danoso naqueles experimentos. É por isso que não gosto de ficar horas dentro da igreja. Isso está deixando você com uma mente muito fechada, meu pai. Mente fechada é a sua, James, que não quer me obedecer. Pare com os experimentos, destrua tudo e dou a minha permissão para a construção de sua casa. James não podia acreditar no que escutava e levantou-se sem responder. Entrou no quarto visivelmente contrariado, contando para a esposa a conversa que tivera com o pai. Ela, que amamentava agora o terceiro filho, encostou-se desanimada na cabeceira da cama. Não fique assim, Grace. Acho melhor nos livrarmos de tudo e acabo com essa confusão com meu pai. Afinal, o que mais quero é ver você e as crianças em nossa casa. Grace pensou um pouco, depois falou. Não, James, não vamos destruir nada. Tem de haver uma outra maneira de resolvermos isso. Você tem feito progresso com seus experimentos. Meu pai é a maior testemunha disso. Quantos ungüentos e remédios você já conseguiu produzir? Não, isso não pode ser destruído. Temos de saber do que seu pai tem tanto medo, balbuciou Grace, quase sem voz. Corria o ano de 1775. Assim que a ameaça de invasão dos inimigos do rei foi afastada, James obteve autorização para começar a construção de sua própria casa. E Grace assegurou-se de que seu marido tivesse um grande espaço nos porões da edificação para realizar seus experimentos, pensando em todos os detalhes, como fácil acesso à água e fácil descarte de dejetos de dentro do recinto para que nada atrapalhasse. Na manhã em que as primeiras escavações iriam ser feitas para o início da fundação, Grace estava ao lado do marido com os 3 filhos. Vamos ter de derrubar essas árvores, Sr. James, dizia um dos construtores. Queremos preservá-las. Pelo menos essa teremos de retirar, apontou uma das 2 faias majestosas que serviram de cenário no primeiro beijo do casal. As faias não, James. Se não tirarmos, ao menos essa, vocês não conseguirão ver o pôr do sol de dentro da sala, como me pediu, Sr. James. James olhou para a esposa, inquirindo, sem palavras, buscando sua aprovação. Somente essa, então. A outra jamais, resmungou Grace. Ambos sabiam que o anel de compromisso ainda estava ali enterrado. Aquele anel tornara-se para ele quase como um amuleto de sorte. Um símbolo de sua união estava selada para sempre com aquele anel dentro da caixa. Ao pensar em desenterrá-lo, ambos não permitiram. Era como se aquele segredo inocente ancorasse todos os sonhos que eles faziam juntos.
James aproximou-se dela e falou: prometo que vou plantar dezenas de faias para compensar essa que estamos tendo de retirar. Promete? 200? 200, está bem? Sei que ama essas árvores. Todas aqui perto da casa. Nem tão perto que atrapalhe a vista. Grace sorriu e teve sua atenção voltada para o filho que pedia colo. Ela abaixou-se e o pegou. James amava a esposa mais do que tudo em sua vida. Ele olhou para ela, carinhosa e dedicada com os filhos, e ficou admirado como conseguia ficar ainda mais bonita com o passar do tempo. Naquele dia, particularmente, ela estava radiante e feliz. Admirou sua beleza e ficou feliz por tê-la ao seu lado. Você terá quantas árvores quiser, Grace. E assim os homens derrubaram uma das árvores e começaram a construção que levaria alguns anos para ser concluída. Na casa dos Stuarts, naquela noite, James e Grace não conseguiam disfarçar a imensa satisfação que sentiam, e o reverendo Irving os olhava atento. Então começaram a construção. E houve alguma mudança na planta daquela que vi pela última vez? Irving investigava se o filho cumprira a promessa de não mais envolver-se com os experimentos que fazia em segredo. Nenhuma, respondeu o jovem alquimista firme. O reverendo, por sua vez, relutava em acreditar. Queria descobrir o que estava acontecendo. Ao deitar-se naquela noite, Grace comentou com o marido. Essa noite vou dormir mais sossegada, James. Finalmente teremos nossa própria casa. Estou muito, muito feliz. Ela o abraçou e se acomodou em seu ombro, procurando entregar-se ao sono. Horas depois, acordou com o bebê chorando. Levantou-se, enrolou-se no chale e ia até o berço quando viu pela fresta da porta luzes passando pelo corredor do lado de fora. Quando o bebê resmungou de novo, as luzes pararam e Grace sentiu um verdadeiro pavor a lhe dominar. Sabia que o reverendo Irving estava do lado de fora a perscrutar tudo o que se passava em seu quarto. Ela ficou parada no meio do cômodo em silêncio, ninando o bebê e pedindo a Deus que o filho voltasse a dormir. A maçaneta foi forçada de leve, mas estava fechada. Desde o primeiro incidente, ela mantinha a porta do quarto trancada. Olhou à sua volta. James dormia profundamente. O bebê silenciou. Depois de alguns instantes em absoluto silêncio, as sombras por debaixo da porta voltaram a se mover. E Grace acompanhou o movimento pelo buraco da fechadura. A luz bruxuleante de uma tocha subira escadas acima. Grace ficou em silêncio. Queria saber o que se passava, mas estava apavorada. Tinha certeza de que não era algo bom. James sussurrou ela ao ouvido do marido. Ele não respondeu e virou-se para o outro lado, em sono profundo. Movida por intensa curiosidade, ela desejou seguir a chama e descobrir o que estava acontecendo. O que se passava naquela casa na calada da noite. Mas um pavor congelante a impedia de se mover. Permaneceu acordada por muito tempo, tentando imaginar o que o reverendo Irving escondia.